Olá, meu querido, bom dia, tudo na paz, graças a Deus. Paz e graça para todos os irmãos que vivem em graça, paz e graça para todos os ensinadores da graça no Brasil e no mundo. Meus queridos, eu gostaria de pedir a você para continuar se inscrevendo no nosso canal, você continuar deixando seus likes, você continuar compartilhando e também deixando seus comentários. Nós sabemos que aquelas pessoas que talvez se inscreveram no nosso canal e por algum motivo foram não estão inscritos mais. Então dê uma olhadinha com carinho, né? Vê se você está inscrito ou se é preciso você se inscrever outra vez. Às vezes acontece de você não sabe, mas talvez você não está inscrito em nosso canal. Querido, eu quero deixar uma palavra rápida aqui. Gálatas capítulo 2, versículo 18 ao 21. Paulo escrevendo aos nossos queridos irmãos na Galácia, ele escreveu e disse assim: se eu torno a edificar aquilo que destruí, vou constituir a mim mesmo transgressor, porque eu pela lei estou morto para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo e já não vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça provém da lei, isto é, se tudo que eu fizer estiver baseado ainda na velha aliança, Paulo diz, então Cristo morreu em vão. Querido, deixa eu ter uma conversa séria com você. Eu estava assistindo uma reportagem ontem da Igreja Universal do Reino de Deus, ressuscitou o ministério dos sacerdotes. Você acha que esse povo, eles não sabem que aquele tipo de culto, aquele tipo de adoração, você acha que eles não sabem que aquilo ali já foi anulado? Você acha que eles estão fazendo aquilo ali sem saber? Você acha que eles estão fazendo inconsciente? Querido, eles estão jogando na cara de todo mundo que eles estão blasfemando contra Deus e contra o seu Filho Jesus Cristo na cara. Por quê? Eles sabem que lutar contra Deus é a maneira mais fácil de enganar o povo. Sabe por quê? Porque quando o povo não quer obedecer a Deus e seguir a sua graça, Deus os abandona. Deus, ele não dá entendimento. Deus, ele faz com que a pessoa pereça sem entendimento. Então, eles sabem disso. Se eles fossem seguir o curso normal da coisa, viver em graça e pela graça, eles sabem que as pessoas então estariam no caminho certo da adoração. Porque o verdadeiro adorador, ele não precisa passar pelo ritual dos homens. O verdadeiro adorador, ele não precisa ter o aval dos homens. O verdadeiro adorador, ele não precisa passar por religião. Em que lugar está escrito na Bíblia que para nós sermos adoradores de Deus, para nós sermos filhos de Deus, nós temos que passar pelo crivo da religião? Em que lugar que está escrito isso? Então, ontem eu estava vendo uma reportagem, na verdade, um vídeo, e alguém comentando sobre essas artimanhas que esse povo usa. Meus queridos, o cara falando, o sacerdote, suposto sacerdote falando, venham, tragam isso, traz aquilo, e eu vou abençoar a sua vida, e eu vou te direcionar a Deus. Meus queridos, olha aonde nós chegamos. Será que esse povo, eles não sabem que Paulo diz, se eu torno a edificar aquilo que eu destruí, eu constituo-me a mim mesmo transgressor. Eles sabem que eles estão lutando contra Deus, eles sabem que eles estão blasfemando de Jesus, o Filho de Deus, eles sabem disso.
Então, parece que eles sabem tanto, meus queridos, parece que eles têm noção e falam assim: de agora em diante, nós vamos lutar contra Deus, vamos trabalhar contra Deus, porque só desse jeito que o inimigo pode nos abençoar. Só desse jeito que nós estamos trabalhando contra Deus e a favor do diabo, ou seja, dos opositores. Quem são os opositores? O opositor não é um diabo físico. Os opositores é aqueles que estão lutando contra a graça de Deus. Nós temos duas vertentes, meus queridos. Hoje nós estamos lutando contra o sistema religioso do jeito que Jesus lutou no passado. Nós estamos lutando contra o sistema religioso, que são justamente aqueles que querem viver ainda as ordenanças da lei. Então, esses são os nossos opositores. E você tem que acreditar, você deve, tem a palavra muito forte, você deve acreditar que esses homens, eles não estão nem aí para a palavra de Deus. Então, Paulo diz assim: eu, pela lei, eu estou morto para a lei. Ou seja, se a lei ela foi anulada devido ela estar enferma, Cristo, o Jesus de Nazaré, ele veio justamente para isso, para mudar o sistema religioso. A partir do momento que ele anulou aquele sistema, aqueles que viviam pela lei, passamos a viver em graça, a partir daí, meus queridos, nós estamos vivendo em graça. Não é a graça, nós não vivemos na graça, é a graça que vive em nós. A graça de Deus que nos faz sobreviver espiritualmente falando. E eu fiquei horrorizado quando aquele suposto sacerdote, mandando recado para o povo, procurar ele, procurar a denominação dele, a igreja dele, porque lá Deus tem uma obra para fazer na vida de cada um, mas as pessoas não esquecer de levar os seus votos, levar o seu dinheiro, levar os seus dízimos. Meu querido, nós estamos vivendo um tempo, nós não estamos no fim dos tempos. Fim dos tempos, ele já foi concluído. O fim dos tempos que Jesus falava era o fim dos tempos que concluiu-se no dia do juízo, no ano 70. Você que está aí, que tem dúvida se realmente o povo, esse povo que vivem ainda a lei, que ressuscitaram a lei e vivem por ela, você tem dúvida de que esse povo, eles sabem que estão blasfemando contra Deus? Então observe a palavra de Deus e tire suas conclusões. Paulo diz, no versículo 20 do capítulo 2 de Gálatas: estou crucificado com Cristo e já não vivo, mas é Cristo que vive em mim. Não é nós que vivemos em Cristo, Cristo vive em nós. Paulo estava falando dele porque ele entendeu a graça de Deus. Aos apóstolos foi difícil entender, mas alguns deles entenderam a mudança de aion, a mudança de tempo, a mudança de contrato, a mudança de testamento, a mudança de alianças. Então, Paulo diz, a fé que hoje eu vivo, a vida que agora eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Preste atenção no versículo 21. Eu não anulo a graça de Deus. Por quê? Se a lei, se a justiça provém da lei, então segue-se que Cristo morreu em vão. Ou seja, eu tenho que concordar que Cristo morreu em vão. E Cristo morreu em vão? Cristo morreu em vão para quem? Para aqueles que insistem em continuar praticando as ordenanças da lei. Paulo falou que só não anula a graça de Deus quem realmente não vive a justiça pela lei, e sim pela graça. Então, quando a gente observa, meus queridos, o capítulo 10 de Hebreus, a gente observa aqui que a lei, ela tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, não pode nunca
pelos mesmos sacrifícios, aqueles sacrifícios que era praticado quando o templo estava de pé lá em Jerusalém. Paulo disse: não pode nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece de ano em ano aperfeiçoar os que chegam ao culto. A igreja evangélica, ela vive uma cegueira espiritual e ela não entendeu, 2000 anos depois que isso aqui acontece, ela não entendeu de que este culto, essa forma de culto que praticam hoje dentro da sinagoga, dos templos religiosos, isso não aperfeiçoa ninguém. Por quê? Porque eles acham que passar 1h30 dentro de um templo físico, cantando, orando, gritando, pulando, eles acham que isso aí aperfeiçoa as pessoas. Gente, a Bíblia fala que nós somos aperfeiçoados, não é o nosso corpo físico. A igreja evangélica, eles não entenderam nada sobre o sacrifício de Jesus Cristo. E o mais triste, meus queridos, é mesmo a gente tentando ensinar, usando a maior fonte de inspiração, a palavra de Deus, a Bíblia, eles não entendem e não querem ouvir. Por quê? Porque foi feita uma lavagem cerebral nessas pessoas de que o mais importante não é o que a Bíblia diz, e sim o que os seus líderes ensinam. Então, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano, porque era de ano em ano, aperfeiçoar os que chegam ao culto. De outra sorte, não teriam deixado de ser oferecidos? Pois, tendo sido uma vez purificados, os que prestam culto nunca mais teriam consciência de pecado. Mas a gente sabe que aquele sacrifício, essa forma de culto, essa forma de liturgia, a gente sabe que não aperfeiçoa ninguém. Por quê? Porque 3, 4 vezes por semana as pessoas estão dentro do templo, e as mesmas pessoas. Na linguagem dele, no intuito deles é para quê? Para aperfeiçoar eles. Mas aperfeiçoar em quê? A Bíblia diz que nós somos aperfeiçoados, é aqui, ó, Hebreus 12, a partir do versículo 22. Mas tende chegado, naquela época, há 2000 anos atrás, o arrebatamento de espírito, diferente do que a igreja evangélica ensina, que eles ensinam que o corpo é que vai ser arrebatado, mentira. O que foi transformado, arrebatado, quer dizer, arrancado à força de uma posição, de uma situação e colocado na outra, é o nosso espírito. Hebreus 12, a partir do 22. Mas tem chegado ao Monte Sião, isso aqui é espiritual, porque os brasileiros evangélicos não foram no Monte Sião físico. O resto do mundo não foram lá para ser aperfeiçoado. Isso aqui é espiritual, mas tem chegado ao Monte Sião e a cidade do Deus vivo, que é a igreja, não a Jerusalém física, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, ou seja, todos os cristãos que têm a sua mente transformado com o sacrifício de Cristo e com o juízo, são anjos, aos muitos milhares de anjos, porque anjo é Malach, ou seja, mensageiro. E a universal Assembleia dos Santos, porque essa Assembleia, que é reunião, ela está no mundo inteiro. Cada lugar tem anjos de Deus ali, ou seja, cada lugar no mundo tem servos não, filhos de Deus. A Universal Assembleia dos Santos, a igreja dos primogênitos inscrita nos céus, tem de chegado a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, o que é aperfeiçoado em nós é o nosso espírito. O que Deus salva no ser humano é a sua mente, é o seu psique, não é o corpo. O corpo, Eclesiastes 12, 7,
ele volta para a terra, ele tem que voltar para a terra, mas o espírito, ele retorna para Deus ou não. Tem pessoas, já vi gente falando, que é o espírito de todos que voltam para a eternidade. Não, a Bíblia diz que não é. Quando você olha Romanos capítulo 8, isso que é morte eterna. É quando a pessoa morre e que o seu espírito não volta para Deus. Por quê? Porque aquele que vai viver eternamente é só aquele que tem o Espírito de Deus. Olha o que diz Romanos 8, versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, quer dizer, os crentes lá em Roma, vós, porém, porque é segunda pessoa, né? Plural, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é, essa é a condicional. Desde que, se é, a não ser, Paulo está dizendo, se é que o Espírito de Deus habita em vocês. Mas se alguém não tem o Espírito de Deus, ou de Cristo, esse tal não é dele. Mas se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Isso é antes do juízo. Romanos é antes do juízo. Então, havia ainda a transgressão, porque o juízo não tinha acontecido. O juízo do ano 70 DC foi a consumação de todas as coisas. Tudo se cumpriu em Cristo. Então, Paulo diz aqui, mas se Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. Vocês entenderam, irmãos? Então, morte eterna é quando o cara vai para a sepultura, que o Espírito de Deus não retorna para Deus. Ali perece tudo. Isso é morte eterna. Isso é lago de fogo. Isso é que é o que as pessoas entendem, o que nós entendemos como morte eterna, que ali cessou tudo. Mas aquele que tem o Espírito, quando o corpo vai para a terra, que volta para Deus, o Espírito volta, aí é vida eterna com Deus. Ou seja, o nosso Espírito, nós já começamos a viver vida eterna, não é lá, quando a gente morrer, mas a gente já começa aqui. Porque nós não somos seres materiais vivendo a experiência humana, carnal. Nós somos seres espirituais passando por uma experiência carnal, assim como Cristo. Cristo, antes de vir à terra, ele já existia. Provérbios capítulo 8 fala isso, não é? Então, meus queridos, é muito triste. É muito triste quando a gente vê que alguém é de raiva mesmo. É raiva. E os crentes têm que saber disso. Os crentes têm que ter noção disso, mas eles têm raiva e sabem que estão blasfemando contra Deus e contra Jesus. Eles ressuscitaram a lei e querem que o povo blasfeme de Deus junto com eles, ou seja, eles querem que o sacrifício de Cristo seja anulado com os atos ressuscitando as ordenanças da lei. Meu querido, tenhamos um bom final de semana, tenhamos um bom dia de sábado, todos os ensinadores da graça e todos os irmãos que vivem em graça. Um bom final de semana para todos. E olha, recebam um abraço do nosso irmão Alberto Lírio e continuem pedindo a Deus por todos, para que possamos continuar firme nesta caminhada. Amém? Graça e paz.